Eider, um prazer muito grande. Fala aí pra gente de onde você está falando, tá bom? A gente está falando aqui de Altamira, no Pará, né? É um prazer Altamira! aqui. Falamos aqui direto da igreja de Altamira. E que legal participar, né? A gente já gosta do trabalho de intercessão, já tem chamado nessa área. E desde muito jovem também amamos a Israel. Nós, Amém. como não ler algumas passagens bíblicas e pelo menos não respeitar, não valorizar Israel, se realmente crer nelas, né? Uhum. Eu era muito jovem mesmo, adolescente, e lia quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. E lia o salmo que dizia, ore pela paz de Jerusalém. Então isso aí é muito claro, né? Que a gente deve honrar Israel, que a gente deve perceber o quanto Deus ama Israel. É um prazer Amém. estar aqui, né? E estar nessa Muito campanha. obrigada. Amém. Pois está com o Senhor. Ele vai levar hoje o devocional falando sobre a aliança com o povo de Deus. O devocional de hoje, o título é Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Poderoso. texto em Gênesis 3, aliás, Êxodo 3, do 11 ao 13, né? Sim. A letrinha da Bíblia que está meio pequena, eu vou citar. Quando meu filho arranjou a melhor aqui para mim. Êxodo 3. Quando Moisés se aproxima da sarça e há todo Acontecimento, né? aquele ambiente de temor de Deus, aquele ambiente de presença, e ele se aproxima e Deus pede para tirar a sandália dos pés, porque onde Deus está, onde Deus se manifesta, é um lugar separado, um lugar especial, um lugar santo. E quando Deus conversa com ele, e Deus faz a proposta de redenção para o povo que está em sofrimento, está em cativeiro, Deus diz que ouviu, né? O Eterno disse, eu ouvi o clamor do povo. E Moisés diz assim, tudo bem, mas aí, se eu chegar lá, eles vão perguntar, qual Deus? Eles estavam 400 anos no Egito, né? O próprio profeta Amós e o livro dos Salmos e o Estevão Mártir diz que lá eles adoraram outros deuses também. Claro. Né? Aí, quando Moisés pergunta, qual é o teu nome? Qual o nome que eu vou dizer? Qual o Deus que me enviou? O próprio Moisés não sabia direito. O próprio Moisés não tinha noção de quem estava falando com ele. Naquele momento também é uma experiência onde Moisés recebe essa revelação de aliança. Né? Ali é como se Moisés também tivesse, naquele momento, se aliançando com Deus, entrando na aliança. Que até agora, até aquele momento, ele era parte do povo de Deus, mas ele ainda não conhecia de perto o Eterno. Né? E aí o Eterno fala para ele, olha, eu sou. Diz ao povo que eu sou o que sou. Eu sou, te enviou. O Deus, o Eterno, né? Yahvé, ou o tetagrama, que não se sabe pronunciar direito. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de vossos pais é quem te enviou. Esse será o meu nome conhecido eternamente. Só nessa passagem aí dá para a gente ver que Deus tem um propósito muito grande com Israel. Porque Deus está dizendo que vai ser conhecido para sempre como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele atrelou, ele uniu o nome dele, o Eterno, Yahvé, o eu sou ou eu serei, como a gente vai comentar daqui a pouco, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o meu nome, eu serei conhecido para sempre por este nome.
Quer dizer, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos patriarcas. Eu falo isso porque eu vejo muita gente envolvido na teologia da substituição, que diz que Israel, Deus não tem mais plano com Israel, que a igreja substituiu Israel, mas aí fica difícil de enquadrar essa passagem bíblica, porque eu serei conhecido com esse nome para sempre, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Uma outra coisa linda aí é que Deus, mesmo depois de chamar Israel de Israel, mudar o nome, agora é príncipe de Deus, agora é escolhido de Deus, agora é reconhecido como aquele que Deus tem as promessas e dará o Messias ao mundo, Deus continua muitas vezes chamando ele de Jacó, e a própria nação de Israel é de Jacó. Sim. Porque Deus não conhece só o lado do escolhido, do príncipe. Deus também conhece o lado de Jacó, do fraco, daquele que queria muito Deus, mas não sabia como se chegar, daquele que até trapaceou para ganhar a bênção de Deus, daquele que enganou seu pai, daquele que teve que aprender por lutas e tribulações, mas que Deus era o seu Deus. Ele também é Deus de Jacó. Aquele que está nos ouvindo aqui, né? Às vezes você passa por lutas, você passa por tribulações. A gente é como filho de Israel pela fé, porque a igreja faz parte da oliveira, né? Como filho de Abraão pela fé, a gente vê as promessas, a gente vê a realidade que a gente é em Cristo, mas às vezes também a gente vê a nossa fraqueza, as nossas debilidades, e a gente vê que a gente também é Jacó. Só que o Senhor diz, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. De Jacó. Né, Jacó. Então isso é maravilhoso. Uma outra coisa que a gente viu aí é que quando Deus dá o seu nome, revela o seu nome a Moisés, ele se revela como Deus dos patriarcas, como Deus que entrou em aliança com os patriarcas. É como se ele estivesse dizendo aqui, eu estou aqui, eu vi o povo, não é porque o povo merece, é graça. É porque eu firmei um pacto, eu firmei uma aliança. O meu amigo Abraão, o meu amigo Isaac, o meu amigo Jacó, eu prometi a eles que eu ia cuidar desse povo, que eu jamais desampararia esse povo. E eu estou aqui para cumprir a promessa. Eu sou fiel naquilo, no meu pacto, na minha aliança, né? E glória a Deus, isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Isso também serve para a gente como filho de Deus, né? Estamos na aliança através de Jesus, do Messias, e ele está constantemente dizendo, mesmo quando a gente, às vezes parece com Abraão, está cheio de fé, quer fazer sacrifício de fé, às vezes a gente parece com Isaac, aquele pacato que vai devagarzinho ali, mas na mansidão, naquele jeito dele, vai conquistando as promessas, né? Não tem muitos milagres na vida dele, mas vai andando e conquistando as promessas da caminhada. Ou quando a gente está em situações que a gente é como Jacó, que a gente não sabe o que fazer, que a gente quer a bênção, mas não sabe como buscar, que a gente até busca de maneira errada, mas Deus continua dizendo, eu sou o teu Deus, eu tenho aliança contigo. E sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? Uma outra maravilha é o significado do nome de Deus. Né? Yahvé, o tetagrama, que é o verbo ser não conjugado, no antigo hebraico, é indefinido, o ser eterno. E quando a gente até comentou de manhã, né? Sim. Que ele diz, no hebraico, ele diz que, literalmente, eu serei o que eu serei, né? É como se Moisés, que já tinha dado algumas desculpas, olha, mas eu sou gago, mas quem sou eu? A minha língua é pesada, como é que eu vou lá falar? Mano, e é como se Deus estivesse... Aí depois ele disse, mas o que é que eu vou fazer lá? E Deus disse que vai mostrar sinais. Aí, mas qual é o nome? Ele sempre inventando a desculpa. E Deus disse, olha, não se preocupa, Moisés. O meu nome é justamente esse. Eu serei tudo aquilo que você precisa para cumprir a sua missão. Eu serei. Né? O meu nome, eu sou tão grande que eu não cabo no nome. Eu sou tão imenso, tão infinito, que o nome não me define.
O nome, é tanto que o nome de Deus hoje não tem tradução, não tem pronúncia. Os judeus costumam dizer que não tem pronúncia, porque é um impronunciável. Ele é tão grande que não tem um nome que possa pronunciar para caber a grandeza de Deus, né? E ele diz, eu sou tão grande que você é incapaz de me conhecer por inteiro, na minha essência, na minha infinitude. Mas eu entro em aliança contigo. Eu entro em relacionamento contigo. E na aliança, no relacionamento, você andando comigo, você vai descobrir quem eu sou em cada fase da sua vida. Eu serei aquele que serei no processo da sua vida, na trajetória para cumprir o propósito. Isso é muito maravilhoso. E é como se ele estivesse dizendo para o povo de Israel, quando Moisés chegasse lá, olha, eu serei o que serei. Tudo que vocês precisarem para que eu liberte vocês aqui do Egito, eu serei. Tudo que vocês precisarem, todo o poder, toda a glória, todo o livramento, todo o sinal, eu farei tudo. Eu serei exatamente aquilo que vocês precisam para a redenção de vocês. Uau. E é o que ele também, como se ele estivesse dizendo para o futuro. Porque Deus fala para Moisés lá em Deuteronômio 30, 31, 32, 33, 34, que Israel se desviaria, né? Israel apostataria, só que no final dos tempos ele voltaria, né? E é como se Deus estivesse também dizendo para hoje, para Israel, eu serei aquilo que eu serei. É que vocês reconheçam Jesus como Messias, Yeshua como Messias, eu trarei vocês de volta, aprenda como eu comigo. Que é o que a gente crê, né? Que vai haver um dia onde Israel reconhecerá Jesus é o Senhor, Jesus é o Cristo. Então é isso, é o que eu percebo. A gente podia falar muito mais coisas, mas o que a gente percebe no momento, essa maravilha desse Deus que se revela em aliança. O ser humano não pode conhecer em sua totalidade, em sua infinitude, seus atributos são infinitos, ele é imensurável, mas ele resolve humildemente se humilhar. Existe uma palavra na teologia que chama estadequinose. Ele se rebaixa, ele se faz humilde e se revela para a gente, por meio de aliança e por meio de relacionamento. Uau. E como traz o texto da reflexão, a maior revelação dele, a perfeita revelação dele, é no Filho Jesus Cristo. A revelação plena, Jesus falou, olha, quando vocês olham para mim, vocês veem o Pai. Né? Que lindo. Pai. Então, o Filho, ele traz a plenitude, o ápice da revelação. Né? E pastor, mas é algo tão assim... É algo tão difícil, né, para os discípulos entenderem, que eles perguntaram, Senhor, mostra-nos o Pai, né? Jesus, olha para mim, tanto tempo eu estou com vocês. É lindo, é muito legal, né? E é isso aí, se você quiser comentar alguma coisa também, estamos abertos também. Sim, eu estava olhando aqui em Êxodo 3, né, nessa experiência de Moisés, quando Deus dá essa incumbência para ele, né? Não é fácil, né? Ele diz aqui no versículo 10, vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus sabia a hora. Deus já tinha falado para Abraão, olha, Abraão, você vai ser o pai de uma nação numerosa, mas eles vão ficar cativos no Egito. Deus já falou tudo, né? Que eles iam ficar esse tempo lá, né? Né? E é incrível. Deus, na palavra, ele diz assim, eu sou aquele que antes que aconteçam as coisas, eu já falei. Então, pastor, o que eu acho, e amados, todos nós que estamos aqui, nós devemos estudar mais a palavra. Por isso, aquele versículo, conheçamos, prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque as profecias estão aí para serem estudadas, né, de forma consciente e com sabedoria. Mas olha só o que diz nesse versículo 10, ele diz, vai agora, eu te envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus,
Quem sou eu? Problema de identidade. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu serei com você. Eu estarei. Gente, olhem isso aqui. Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Então, a prova, trazendo para nós, né, hoje aqui, a prova, né, de que é o Senhor que nos está enviando. Por exemplo, eu estou há 20 anos aqui na Espanha. E a prova, né, de que o Senhor está comigo aqui é que Ele me mantém aqui. Com escassez, com dinheiro, sem dinheiro, né, nós estamos aqui. Então, a prova, né, de que Deus realmente nos enviou é que Ele está conosco. Isso é maravilhoso. Isso cheira bem a comissão, né? Isso aí lá em Mateus 28. Esses dias um amigo meu, ele mandou, a gente faz parte de um grupo de debate teológico, ele mandou assim: o Senhor disse ide e fazer discípulos de todas as nações. Ele disse ide, mas ele não deu a gasolina, não deu a gasolina para o carro, ele começou a dizer assim. Rapaz, quando ele diz ide, quando você entende de quem você é filho, quando você entende a sua identidade, você entende hoje, até na lei humana, se um pai é irresponsável, se um pai deixa de acudir, de proteger, de cuidar, de suprir a necessidade de seus filhos, ele pode ser acusado pela lei humana de abandono. E a lei de Deus também deixa essa missão para o pai. E a Bíblia nos manda chamar ele de Pai Nosso. Então, é como quando ele manda, ele está dizendo assim, que quando ele diz, eu estou contigo, quando a gente tem essa identidade, eu tenho esse pai que é responsável, ele é responsável pelo que ele fala e ele é responsável pelos seus filhos. Uau. Não tem como ele falar tudo, esse pai, se os pais humanos têm que ser responsáveis pelos seus filhos, imagina esse pai perfeito, esse pai bom. Foi isso que Jesus disse, olha, o pai humano o filho pede peixe, não vai dar uma cobra. O filho pede ovo, não vai dar um escorpião, né? O filho pede pão, não vai dar uma pedra. Quer dizer, o pai é responsável de estar com seus filhos e de suprir as suas necessidades. Quanto mais esse que nos chama para andar conosco, o perfeito Pai Nosso. Pai meu, Pai seu, Pai de todos nós, né? Em Cristo Jesus. Né? Então, o fato de ele estar conosco, ele está dizendo, é como se ele tivesse assim, ó, sou teu pai. Se você entende que você é filho, se você entende que está na aliança, se você entende que, como Jesus lá no deserto entendeu diante de Satanás, que era filho de Deus, não importa qual seja a tentação, nada vai faltar. Não precisa escutar Satanás, não precisa obedecer às tentações dele, porque eu sou filho, você é filha. Então, ele vai se responsabilizar. Porque quando ele também disse o nome dele para Moisés, é como se ele estivesse também dizendo, eu serei para você o que você precisa. Você é incapaz, você se acha pequeno, você acha que não vai dar de conta do recado, eu serei. É eu que serei na sua vida. Eu que serei na sua vida. Isso é maravilhoso. Eu estarei com você. Agora, nós podemos orar hoje, pastor, na questão da incredulidade. Porque Moisés não estava acreditando, né? Inclusive, Deus manda, o que você tem na sua mão, né? E aí, é uma vara, e se transforma em cobra, né? Em uma serpente. Bom, e Deus faz muitas maravilhas, muitos milagres. E o povo ainda era incrédulo. Isso nós podemos trazer para nós também hoje. Temos a palavra de Deus com tantas palavras maravilhosas, palavras que podemos tomar para nós, porque estamos enxertados nessa oliveira, né? Então, quando a gente escuta, eu estarei com você, nada deveria abalar as nossas vidas. Como diz o Salmo 127, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas
permanecem firmes para sempre, Amém. né? Amém. Agora, confiança é porque ela não nasce pronta, ela é construída. Eu conheço uma pessoa hoje, eu não vou confiar nela imediatamente. Na caminhada, eu aprendo a confiar. A importância do relacionamento. Deus é Deus que se revela em relacionamento. No relacionamento, eu vou conhecendo a pessoa, vou conhecendo o caráter dela e vou aprendendo a confiar nela. O livro do Salmo diz o seguinte: ao povo de Israel, Deus revelou os seus sinais, os seus milagres. Mas a Moisés, Deus revelou o seu caminho. O povo via milagres, mas Moisés caminhava com Deus. Exatamente. O andar no caminho junto com Deus, o Enoque andou com Deus, Moisés andava com Deus. Então, é importante que o pessoal perceba, que todos nós percebamos, que como a senhora falou, na palavra, na oração, na adoração, a gente tem que ter essa caminhada com Deus. No ouvir ao Espírito e obedecer, no chamamento para a missão da igreja, que quando a gente obedece, a gente experimenta das provisões, das ações dele, e aí a gente cresce na fé. Né? A gente sai para a missão e a gente começa a ver coisas que ele vai fazendo com a gente, e a gente vai aprendendo a confiar nessa caminhada, nesse relacionamento. Né? Fé nasce pronta para a salvação como dom de Deus, mas confiança, crescer em fé, é a caminhada. É verdade. E aquele versículo também, né? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra do Senhor. Então, quanto mais nós ouvimos palavra do Senhor, mais a nossa fé vai crescendo. Então, nós conhecemos o Deus de Israel, ouvindo os pastores pregar, né? Minha mãe me levou para a igreja, eu era criança, né? Quando ela se converteu e levou todos nós para a igreja para ouvir a palavra do Senhor. E eu fui muito edificada na época com os pastores que eu tive. Podia citar nomes aqui. Nós aprendemos a fazer o nosso devocional, né? O pastor dava todo ano lá aquele programa da leitura da Bíblia, que minha mãe lia a Bíblia todos os anos, ela lia a Bíblia inteira. Com aquele, ela ia marcando, lendo. Às vezes a gente não entende, né? Eu tenho minha filha de 12 anos e eu estou inculcando nela para que ela faça sozinha o seu tempo a sós com Deus. Porque eu ainda faço com ela, né? Mas eu falei, filha, tudo começa com um hábito, né? E diz aí os psicólogos que você só necessita de 14 dias para mudar um hábito, né? Ou para adquirir um hábito. Então, se todos os dias eu pego a palavra, ainda que eu não entenda, que muita gente diz, eu não entendo, mas vai para a palavra, né? Tira esse tempo para orar, para escutar uma música, né? Para cantar ao Senhor, para estar com Ele. E não só para você falar, mas para você dizer, fala como Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. A fé vem pelo ouvido, então a gente tem que parar para escutar ele também. Esse que a senhora falou é muito lindo, porque faz parte também do nome. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus do avô, ele é o Deus do pai, o Deus do filho. Amém! Amém! O Deus de toda a família, né? E Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, sua mãe passou para ti, minha mãe passou para mim. A importância da família nesse projeto, a importância de passar para gerações. Ele não é apenas o Deus de Abraão, é do filho Isaac, e é do neto Jacó. Deus de Abraão. Ou seja, a família, né? A família. Geracionalmente, né? Quer dizer, igual a gente vê de Timóteo, né? O Deus de Israel é o Deus da família. Sim, porque é o Deus do avô, do pai e do neto. Né? Exato. Agora, pastor, se a gente dentro de casa, a gente não transmite a fé, não transmite a palavra, vai se perder essa geração. Por exemplo, eu digo muito, né? Eu tenho 2 filhos que já são casados, né? Cada um tem 2 filhos. Então, a minha esperança, a minha alegria, que é o que nós, né, meu marido e eu, o que nós transmitimos para eles, eles possam transferir para os meus netos.
Mas ainda hoje, quando eu estou de frente aqui, que eles ligam para mim, fazem videochamada, eu estou aí cantando canções com eles, estou contando história, estou fazendo como Lloyd, né? A avó de Timóteo, né? Pode Timóteo. A Agora, a avó mãe de estava Timóteo ali era viva. implicada, né? Olha, interessante, né? A avó, a mãe de Timóteo. Era avó, Isso. mãe e filho. As três Exato. gerações. A gente, o cuidado que a gente tem para não se perder a próxima geração é envolver a família na aliança. Porque Amém. quando Deus se revela para Israel, ele sempre, muitas vezes, principalmente na Torá, no Pentateuco, né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Envolve toda a família, gerações. A primeira, a segunda e a terceira geração. Então, a gente, ao crer no nome do Senhor, ao crer no nome do Eterno, temos que crer nesse envolvimento de toda a família. O dia Amém. da Páscoa, falar, né, que o cordeiro tinha que ser servido, a carne do cordeiro tinha que ser comida por toda a família. Toda a família. Toda a família, no dia do êxodo mesmo, no dia de sair do Egito. O sangue na porta, Sim. no umbral da porta, mas a carne era para ser comido por todos os membros da família. E se sobrasse, chamasse os vizinhos para comer junto com ele, porque não podia sobrar. Então, o entendimento que essa aliança é para a família, para o envolvimento da família em gerações. Amém. Amém. Então, nós vamos orar, pastor. Eu gostaria que o pastor pudesse orar nesse momento. Vamos estar orando por essa aliança, né, que nós temos no Senhor. Vamos dar graça primeiramente, né? Amém. Vamos agradecer ao Senhor, como diz aqui na oração que nós temos aí do devocional. Louvamos a ti, ó grande eu sou. Nós te adoramos por se fazer conhecido a Abraão, Isaque e Jacó. Obrigada por estabelecer uma aliança com eles. Obrigada por tornar teu nome famoso para sempre. Javé, Yahweh, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Obrigada por se revelar de forma suprema ao teu filho Jesus. Assim que vamos orar para isso, né? Para que também esse Israel que está aí, Deus possa abrir os seus olhos. Eu conduzo a oração? Sim, pastor, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por tanta bondade, por tanta misericórdia e tanta graça. A gente não tinha nenhuma condição de te conhecer. Primeiro, porque a nossa estrutura é pequena, e segundo, porque somos pecadores. Mas o Senhor quis se revelar, o Senhor planejou se revelar. E eu quero agradecer ao Senhor pelo povo de Israel, porque o Senhor primeiro se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó. O Evangelho foi pregado primeiro a Abraão, foi o que Paulo falou. Eu te louvo por ter entrado em aliança com o povo de Abraão e, através da semente de Abraão, Jesus, segundo a carne, se revelar a nós. Muito obrigado, muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus, pela maravilha de pertencer a Ti mediante o Cristo de Israel, que também é nosso Cristo, Filho do Deus Altíssimo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Muito obrigado. E te agradeço, meu Deus, por poder participar dessa aliança que primeiramente veio para Israel. Está escrito, meu Deus, lá em Romanos, que o culto era deles, as alianças eram deles, as promessas eram deles. E o Cristo, segundo a carne, veio deles. E por isso, só nisso já temos muito que agradecer por esse povo ter passado milênios, ter passado séculos guardando a palavra integralmente até chegar ao Messias, ó Deus. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor engrandeça o teu nome através de nossas vidas. Como diz a oração do Pai Nosso, seja santificado o teu nome seja exaltado, seja conhecido como santo, seja conhecido como poderoso, como sem igual, como singular, o Deus acima de todos os deuses, pois não são deuses aqueles que pensam ser. Um dos
nos usa. Usa a nossa vida para isso. Usa a vida de toda pessoa que faz parte dessa live para isso. Que esse nome, o Eu Sou, o Yahvé, o Yahweh, o Javé, o Eterno, esse nome resplandeça através de nós, através de nossas palavras, de nossas famílias, de nossas vidas. Pai, nós pedimos um abenço especial para o teu povo de Israel. Eu te louvo e te agradeço porque nesse momento em toda a terra muitos judeus já se convertem a ti, já chamam Yeshua Hamashia, já diz que Jesus é o Messias. A gente percebe o que está acontecendo no mundo, muitos judeus se voltando para o Senhor Jesus, que o tempo está próximo, que o tempo está iminente, Pai. Porque um dos sinais é esse. Eu te peço, Senhor, que o Senhor traga mais luz, mais revelação nas terras de Israel, em Jerusalém, Pai sobre Jerusalém, Pai sobre o povo judeu. Pai, queremos ouvir falar, queremos ver árabes, judeus, palestinos dando as mãos debaixo da bandeira do amor de Jesus, reconhecendo Cristo, o Filho de Deus vivo. Traga paz, meu Deus, entre árabes e judeus, entre Ismael e Isaac, entre Esaú e Israel, Pai, no nome de Jesus. Traga proteção à tua igreja de Jerusalém, a uma igreja que insiste em crer em Jesus e que passa perseguição até dos seus compatriotas judeus. Dá graça a essa igreja, dá livramento a essa igreja, dá provisão a essa igreja, que essa igreja seja uma igreja de testemunho forte, Pai, que haja mais conversões em massas de judeu em toda a terra, que o povo de Israel constantemente, a cada dia, apareça mais e mais israelitas e judeus, dizendo: eu reconheço, Jesus é o Messias. E nós aguardamos por aquele grande dia da restauração, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e confessamos crer que haverá um dia que Israel em massa se voltará inteiramente para o Messias e o seu reino será estabelecido. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui. E eu te louvo também e te agradeço por essa campanha, por essa iniciativa, por ter cristãos que reconhecem que precisa orar pelo povo de Israel e pela cidade de Jerusalém. Muito obrigado por colocar amor em nosso coração por esse povo. Em nome de Jesus, o teu povo. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Muito obrigada, pastor. Eu gostaria também ainda de ler Isaías 62, que é o nome desse jejum. Isaías 62, no versículo 10, diz assim: passem pelas portas, preparem o caminho para o meu povo. Construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou aos confins da terra: digam à cidade de Sião: veja, o seu Salvador vem. Veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor. E você será chamada, procurada, cidade não abandonada. Glória a Deus. Eu quero orar também nesse momento, amados. Essa palavra Deus me deu quando eu era adolescente, lá no Ipixuna. Nós estávamos indo para abrir a obra lá. Eu tinha 12, 13 anos. E nós íamos com o Carlos Confecções, a missionária Rosângela, Gorete, muita gente da minha época. Nós íamos, eu era jovenzinha, 12, 13 anos. E Deus me deu essa palavra: passem pelas portas, prepare o caminho ao povo. E eu jamais imaginava que essa promessa se relacionava ao povo de Israel. Né? Eu via somente como assim, os perdidos, os incrédulos. Temos que preparar o caminho para eles. Mas eu quero trazer essa palavra hoje, porque é uma profecia, né, para os de Sião. É uma profecia para Israel, que está aí. Como nós podemos preparar o caminho, gente, de Israel? Assim como João Batista. João Batista preparou o caminho de Jesus. Ele veio como precursor. Ele veio dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nós devemos preparar o caminho para que o povo judeu passe pela ponte que é Jesus.
Entre pela porta que é Jesus, que nós não sejamos um empecilho. E orando no turno hoje, em espanhol, nós oramos por isso, que muitas vezes a pedra pode ser a nossa rejeição, a pedra pode ser o nosso engano, a pedra pode ser o antissemitismo, a pedra pode ser o nosso orgulho de achar que nós somos e eles não. Tudo isso se constitui uma pedra. E aqui diz assim, ó, construam, 2 vezes, construam a estrada, removam as pedras e ergam uma bandeira para as nações. Então vamos orar para que as pedras de tropeço, né, as pedras que impedem que Israel encontre o caminho da salvação em Jesus, né, possam ser retirados, possam ser removidos. As filosofias e ideologias erradas que excluem Israel do plano de Deus. Sim. Às vezes a igreja, no decorrer dos tempos, teve culpa também disso. Mas glória a Deus que as profecias vão se cumprindo. Hoje, quando eu vejo assim, sobre teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas, eu me lembro que desde a minha adolescência Deus colocou paixão em mim por Israel, pelo povo judeu. Eu tinha que orar por esse povo. Faz parte da minha agenda de oração ter que pedir que Deus salve os judeus, que Deus restaure a sorte do seu povo. Amém. Que Deus restaure a sorte. Então, eu não acredito que foi só eu vejo hoje que foi assim, no mundo inteiro, Deus foi levantando pessoas que se vistem intercessores para o povo original de Deus voltar, se restaurar, né? Amém. Amém. Pastor, nós vamos fazer o seguinte, o senhor e eu, nós vamos levantar as mãos assim, que queremos abençoar as pessoas que estão conosco nesta sala virtual de oração. Uma das palavras que nós temos é que quando terminar esses 21 dias de jejum e de oração, né, nós vamos seguir orando. Isso aqui foi só o começo. Nós vamos orar por Jerusalém e por Israel todo o tempo. Assim como eles oram por nós. Né? Nós sabemos que os judeus oram o Salmo 67 todos os dias. Que todos os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te adorem. Então, Senhor, juntamente, Senhor, com o Eider, neste momento, nós queremos abençoar todos que estão nessa sala, a todos, Senhor, que vão ver esse vídeo. Senhor, esteja levantando aqueles que vão se posicionar no muro. Esteja levantando a atalaia, Senhor, da última hora. Aleluia. Levanta pastores, missionários, profetas, apóstolos, todos, Senhor, com um só coração, meu Deus. Todos, meu Deus, com uma só fé, seguindo a um só pastor. Nós oramos em contra de toda barreira. Senhor, todo ódio contra Israel. Senhor, todo engano em contra, Senhor, a aliança que o Senhor fez com esse povo. Senhor, nós estamos orando aqui por conhecimento. Dá-nos sabedoria. Dá sabedoria ao teu povo. Senhor, faz queimar no coração deles o amor por Jerusalém. Faz queimar no coração do teu povo, Senhor, o amor por Sião. Assim como o Senhor fala aqui em Isaías 62:1, por amor de Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém eu não descansarei. Isso é o Senhor dizendo, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha acesa. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos que os desejos do teu coração se cumpram. Nós queremos, Senhor, ver a restauração de Jerusalém. Queremos ver a edificação de Jerusalém. Hoje, juntamente com todos que estão nessa sala, nós pronunciamos, nós não pertencemos à Babilônia. Nós somos de Sião. Nós somos de Jerusalém. Doa quem doer. Senhor, nós queremos, Senhor Deus, de verdade, nos manifestar como filhos de Israel, sem medo, sem temor, sem medo a que vão nos julgar, porque nós temos uma bandeira de Israel em casa. Nós levantamos a bandeira, Senhor, onde tem a estrela de Davi, e o Senhor é a estrela da manhã, o Senhor é o nosso brilho. Nós seguimos a Ti, Jesus.
O Filho do homem, o judeu que veio. O nosso Jesus é judeu, da família de Judá. E essa é a nossa casa, essa é a nossa família. Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe a vida dos pastores, Sim, meu para Pai. ensinar as suas ovelhas, meu Pai, a amar, Senhor, o que o Senhor ama. Que os pastores, Senhor, sejam como esses pastores, Senhor Deus, que amam a Tua palavra. Deus, e que pregam, Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu serei o que serei. Eu sou o que sou. É o que enviou a cada um dos Teus filhos. Obrigada por esse tempo de oração. Obrigada por esse avivamento nas nações. Por esses 5 milhões de pessoas orando no dia de hoje. Obrigada por essa 1 hora, Senhor, profética. Porque nós sabemos que o Senhor está respondendo às nossas orações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Gente, continuemos firmes. Passem o material que vocês têm. Passa para as pessoas, né? Ainda que falte 1 semana, 2 dias para terminar um jejum. Quanto mais pessoas conhecerem, participar de uma live como essa, ouvindo essa palavra do Senhor, 21 dias só para Israel. Eu estou dizendo isso aqui todos os dias. Chamar todo um globo, né, para orar é difícil. Chamar para orar e jejuar é mais difícil ainda. Agora, orar, jejuar e ainda por Israel é algo que ninguém nunca viu. É a primeira vez na história que as nações da terra se levantam, milhões. Dia 28 nós seremos mais de 100 milhões de intercessores. Dia 28, marca aí na sua agenda. 28 desse mês é um dia especial. Estaremos 100 milhões. É Pentecostes, a festa de Pentecostes. E vamos ser mais de 100 milhões orando pelos propósitos de Deus, orando por Israel. Amém? Que Deus vos abençoe, que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de vocês e vos